Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito bom dia a todos. Vamos dar início ao programa Ciência e Saúde. Hoje o assunto será câncer de mama. E para falar neste assunto, convidamos a senhora Sônia Ferreira. A Sônia Ferreira é bancária e formada na área gráfica. É isso, Sônia? Muito bom dia. É isso sim. Bom dia, Rosânia, e bom dia, ouvintes. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, portanto, passar aqui a minha experiência em primeira pessoa. Muito obrigada. O prazer é todo nosso. Sônia, quando é que foi que descobriu que tinhas um tumor? É assim, mais ou menos por volta de fevereiro de 2001, eu passei por uma fase de tensão e senti como se fosse uma tensão na parte superior, portanto, da mama esquerda. Mas pronto, não dei muita importância, pensei que era só uma situação de stress, de altura. Coincidiu com uma altura realmente que passei na minha vida de muitas decisões, quer em termos de trabalho, quer em termos até de uma instituição onde sou voluntária, que é a IAC, que é a Academia Internacional da Consciência, e realmente todo esse processo levou-me a que fosse ao médico. Fui ao médico, fiz os tais exames, portanto, mamografia, fiz vários Os exames de rotina. Exatamente, exames de rotina. E ao fazer os exames da rotina, mamografia neste caso, deu já algo como um contorno irregular, alguma coisa de estranho. Mas realmente, em termos da parte clínica, o médico mandou-me fazer mais exames. Depois, quando voltei realmente ao médico, começou-se a configurar um padrão que provavelmente eu poderia ter realmente um caso de cancro. Como é que você encarou esse tratamento? É assim, na altura de ansiedade cheguei a um ponto em que eu queria tentar resolver o problema. Ou seja, eu queria realmente ver, ou vai ou racha, como nós costumamos dizer, né? No estado de ansiedade tal, eu queria realmente resolver o problema. Sempre com aquela situação que eu não saberia o que é que ia acontecer depois, quando eu acordasse. E realmente foi o que aconteceu, ou seja, quando eu acordei, já o pós-operatório, lembro-me da primeira coisa que eu fiz, foi ainda meio anestesiada, foi perguntar o que é que aconteceu. E foi-me respondido que tinham retirado a mama, portanto, neste caso eu tive mesmo que retirar a mama, devido a um quadro de mais ou menos um nódulo ser já de muito grande tamanho, e eu ser uma idade nova, eu tinha 29 anos na altura. Você foi bem jovem. Exatamente, e no caso das células proliferarem, nestes casos, isso pode acontecer. E a partir desse momento responderam-me, sim, foi retirado, foi mesmo necessário. E eu acho que nessa altura houve como se fosse um trigger, como dizem os ingleses, ou seja, houve ali um despoltar. E eu pensei, pronto, aconteceu. Aquilo que eu não queria, aconteceu. Mas eu a partir de agora vou ter que ter uma postura, vou ter que reverter isto de alguma forma. Eu vou ser uma parte, digamos, importantíssima no processo, a minha postura. Que mudança ocorreram a partir deste momento, Sônia? É assim, a partir neste momento foi todo o processo que geralmente as mulheres passam por esta situação, portanto foi o pós-operatório. Eu tive realmente, e devo dizer, tive muito apoio da equipa médica, portanto são equipas que já estão muito habituadas a estes casos, mas que realmente me apoiaram muito. O facto de eu ter, por exemplo, tive fisioterapia no dia a seguir à operação, portanto, porque realmente estes casos afetam a parte do braço, mais afetado quando há o esvaziamento dos gânglios linfáticos, e o ideal será logo fazer fisioterapia para que haja uma recuperação mais rápida. E foi o que aconteceu. Você teve todo esse apoio, então? E eu tive todo esse apoio. Okay. Depois foi fazer quimioterapia, radioterapia, passar pela experiência, e se algumas ouvintes que nos estão a ouvir que também passaram pela experiência, que é rapar a cabeça, portanto, tive que realmente tomar a decisão de rapar antes de começasse, porque pelo efeito da quimioterapia provoca nas células, de começar a cair o cabelo, né? Pelo trauma. Mas aí foi o meu primeiro ponto interessante, que é até que ponto nós damos demasiada importância à nossa autoimagem, né? Não é? Obviamente que que ninguém pode estar contente de passar por uma situação destas. Claro. Agora, o engraçado foi que até rapei o cabelo, fiquei com um aspecto interessante, todas as pessoas diziam que ficas bem de cabelo assim. E isso eu até posso dizer que comprei uma peruca, nunca utilizei. Pelo meu próprio estado, portanto, porque me senti bem e achar que devia de assumir aquela situação. Era melhor que assumisse logo, portanto, que isso iria me ajudar até em termos de força. Okay. E isso aconteceu, que realmente eu tive esse retorno, foi a primeira vez que eu tive esse retorno positivo também das outras pessoas. Como
um desafio e seguir em frente, assim, sem medo. É assim, o importante realmente é nós revertermos, e uma postura muito importante que é, nós não nos vitimizarmos. Porque nós temos uma tendência, isso até a nível da nossa história, ou seja, nós na nossa história fomos sempre, digamos, envolvidos em guerras, principalmente nós estamos aqui a falar da Europa, estamos a falar de guerras, de lutas. Nós tivemos sempre que, digamos, que nos posicionar em dois topos, ou como agressores ou como vítimas. Como vítima, claro. E isso faz com que inconscientemente é algo que nós acabamos por incorporar. Ou seja, faça um desafio, nós temos sempre a tendência, não, eu sou uma vítima, ou não, ou então vou para o outro lado, eu vou matar, eu vou fazer isto, eu vou ter que... Quer dizer, vai descontar nos outros. Exatamente, eu vou deslocar a passou. energia que eu poderia utilizar em mim próprio, ou seja, com essa energia, digamos, de ver as coisas de forma lógica, ok, não é uma situação obviamente boa, e nós poderemos depois até questionar porque é que isso aconteceu, porque é que eu tive um cancro, isso já é outra situação, mas com aquilo que aconteceu, quais são os fatores ainda positivos que eu tenho dentro do meu quadro? Existem casos e casos, existem pessoas que já têm, digamos, um quadro clínico até mais complicado, estamos a falar da idade, eu era uma pessoa até jovem, há pessoas que são mais velhas que têm mais dificuldade, ou mais idosas neste caso, de encarar, e com isso o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos conseguir dar a volta à situação? E claro, isso também é uma decisão nossa, não é? Eu sei que houve situações que não foram fáceis, mas eu penso principalmente essa minha postura, que foi verdadeira, e eu pude comprovar isso até no feedback das pessoas, que me ajudou muito em todo o processo. Você teve medo de morrer, Sônia? Em algum momento passou na sua cabeça assim, poderia... Todo o período antes de eu exatamente passar pela operação foi um período muito complicado para mim. Quer em termos de ansiedade, quer em termos de busca. Porquê? Porque eu não tinha uma resposta objetiva. Ou seja, eu sempre fui uma pessoa que preferi sempre que me dissessem as coisas da forma como elas são, do que não saber. No osso, pronto, né? Do que não saber. Claro que obviamente isso já denota até do ponto de vista emocional alguma dificuldade em lidar com determinados aspectos, não é? Que até pode ter, falámos aqui na questão do cancro da mama, claro. Não é? Mas que realmente depois do pós-operatório é que foi como se houvesse uma divisão das águas. E eu nunca pensei na morte como um fator específico. Eu pensei, não, eu tenho que reverter isto. Obviamente que existe aqui uma situação que para mim foi muito importante, que eu assumi desde o início, que é eu ter para mim experiência e a noção que nós existimos para além do nosso corpo físico. Ou seja, através da minha experiência pessoal, obviamente eu não posso falar em nome de todas as pessoas, eu tenho experiências que me comprovam que exatamente eu não sou o meu corpo físico. Eu sou mais do que o meu corpo físico. O que é que isso me faz chegar a algumas conclusões? Ou poderíamos colocar algumas hipóteses. Se eu não sou mais do que o meu corpo físico, se sou mais, por alguma razão eu tive uma doença, posso questionar. Mas por alguma razão eu também posso ter a capacidade de alterar alguns aspectos. De reverter essa situação. Para além disso, partindo da lógica que nós vivemos várias vidas, nós não temos só esta vida, e eu sei que a morte não vai ser o fim. Claro, Okay? Encarou isso de forma claro, tranquila. Se a Rosana me perguntar, mas quer morrer neste momento? Não. Não, obrigada. Porque eu quero fazer muita coisa ainda, não é? Claro. E naquela altura, mais ainda. Com 29 anos, né? Imagina, Óbvio, a pessoa não é? tem uma Óbvio, vida toda pela não é? frente. Mas exatamente por isso, por eu ter essa noção, e isso realmente é muito importante, e não ser algo, é ser algo autêntico, não ser algo só teórico, não é? E isso Nem foi, que ninguém te falou, é você. isso foi uma das grandes experiências que eu tive, é comprovar que realmente as coisas funcionam. Dentro do meu caso, dentro do meu locus, daquilo que eu sou, né? Tive vários fatores, as coisas funcionaram, e isso deu muita força para eu perceber que realmente nada é teórico. E que pontos fortes utilizou para a superação? É assim, eu descobri muito de mim com esta experiência, né? Até passámos por essa experiência, eu acho que a gente não nos conhece. Ou melhor, fazendo uma retificação, muitas vezes nós já nos conhecemos, mas como não nos colocamos em situações ou nos expomos ou não nos colocamos, nós ocultamos determinados aspectos da nossa personalidade. E eu descobri várias situações como vontade realmente em me superar, em andar para a frente, em não adotar uma postura de vitimização. Porque, quer dizer, a constatação é que alguma coisa me levou àquele aspecto e aquela coisa já não era positiva. Houve um processo que já não foi positivo. Não é? Agora,
era a minha responsabilidade ajudar no que fosse possível para realmente esse melhoramento. E outro aspecto foi, por eu me sentir realmente essas tais repercussões, essas tais percepções que eu tive, eu ganhei mais confiança em tudo o que estava a acontecer. Eu fiquei aberta, eu não... Receptiva, né? Fiquei receptiva a todo o processo, não criei uma barreira. E eu acho que isso foi um aspecto que eu descobri muito interessante. Então eu poderia colocar que encarar com positividade qualquer situação seria um dos pontos que te fez superar? Eu penso que sim, é tentarmos ser o mais racionais possíveis dentro da nossa capacidade e dentro da situação que nos apresentar, obviamente. Não é? O que você sugere, Sônia, que deve ser evitado nessa situação? Primeiro aquilo que já falámos, que é a vitimização, não é? É normal, nós passamos por uma fase e pensamos, bom, mas isto aconteceu e foi a mim. Mas tentar que isso realmente seja o mínimo possível, porque nós vamos ter que estar com a nossa atenção em muitos aspectos, que vai ser positivo em avançar. Depois, claro, obviamente cada caso é um caso. Nós já falámos que o meu caso foi específico, a minha idade, a minha condição de saúde, a minha postura interna, tudo, cada caso é um caso. Mas tentar sempre ver os aspectos, os pontos que positivos podemos, digamos, aumentar para conseguir passar por aquela situação. E estar aberto, porque um dos aspectos que eu notei até então é que eu sempre tive muita dificuldade em me expor, em estar mais aberto. Eu doava mais do que estar aberto, porque para receber. Estar aberto também é uma postura, não é? E se calhar um dos aspectos até na base aqui de todo este aspecto emocional é realmente aprender a estar aberto ao exterior, sem barreiras, obviamente com discernimento e com lógica, não é? Claro. Mas realmente estar aberto e priorizar um tempo para nós pensarmos sobre as situações. Que mudanças internas ocorreram na sua vida após essa experiência? Bom, descoberta tem mais potencialidades daquelas que eu utilizo no dia a dia. Ou seja, num momento de crise, houve coisas que até me surpreenderam a mim próprio. Ou seja, eu acharia que, embora eu já tendo alguma personalidade e um caráter específico, eu superei determinados aspectos que nem eu pensei que iria superar, que até então eram desconhecidos para mim. O assumir não ser vítima, acho que foi um aspecto muito importante em termos internos, em termos meus, e que realmente eu vi que isso funcionou e que foi uma mais-valia em todo o processo. Em vez de pensar, ai, coitadinha, o que é que aconteceu? Não, é realmente ter assumido essa postura. Note realmente que, se eu já tinha uma necessidade de autoconhecimento, ele ficou muito mais potencializado. Porquê? Porque eu agora tenho necessidade de realmente entender um conjunto maior, porque é que me aconteceu, mas de uma forma mais tranquila, mais... Tipo autopesquisa. Exatamente, de uma forma mais de autopesquisa e digamos, de uma forma mais racional e lógica. Sem autoculpa, não é? Claro. Que é importante. Ficar se punindo, porque aconteceu isto, né? E depois aquilo que eu estava a falar, realmente estar aberta às situações, estar mais atenta e evitar situações de risco. O que é que eu chamo de situações de risco? Eu nunca chegar a um ponto em que eu sei que existe ali digamos que nós poderíamos chamar um locus de menor resistência, que é o ponto de vista emocional, né? E saber realmente que existe ali um ponto que eu tenho que explorar mais e tenho que trabalhar mais e nunca deixar chegar a um limite que possa fazer com que realmente possa acontecer voltar alguma situação nesse sentido. Que conselhos então você deixa para os nossos ouvintes aí que têm a doença ou que estão passando por esta situação? Para fecharmos. Ok. Então é assim, eu vou falar dentro da minha própria experiência, não é? Aquilo que eu passei, não é? Depois cada experiência de cada pessoa vai acrescentar muito em termos pessoais. Aquilo que eu poderia pensar foi, um primeiro objetivo é nós estarmos abertos e ajudarmos em tudo o que possa trazer, digamos, a recuperação, e neste caso até físico. Ou seja, nós cooperamos com os médicos, nós tentamos saber a informação, nós fazemos fisioterapia, estamos abertos a tudo o que possa realmente nos ajudar, porque até hoje são os meios que estão disponíveis para nos ajudar nesse sentido. Ou seja, não tentar pensar, mas porque é que isto me aconteceu, tentar ir muito para além. Será disso. que eu tenho que fazer ou não tenho que fazer? Porque a primeira premissa é sobreviver, certo? A primeira premissa é nós realmente avançarmos fazer um esforço e para restabelecermos, no fundo. O segundo objetivo, e isso vem com o tempo, é realmente um autodesenvolvimento e uma autopesquisa maior. É nós percebemos o que é que pode ter levado ao cancro da mama, se são só aspectos físicos,
Há outros aspectos emocionais. Como é que foi a minha infância? Como é que é o padrão dos meus pensamentos? Como é que eu sou no dia-a-dia? O que é que aspectos até a nível da família que me potencializaram ou não? E até um bocadinho mais fundo, nós estamos a falar do facto de nós vivemos várias vidas. Será que eu já mantenho este padrão muitas vidas? Será que isto é um desafio para que eu possa ultrapassar? Mas claro, isso com uma maior maturidade e uma maior autopesquisa nesse sentido. Ok, Sônia. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado eu, Rosânia. Um bom dia para todos e muito obrigado pela esta oportunidade. Obrigada a nós. Chegamos ao final de mais um programa. O programa Ciência e Saúde contou com o apoio dos amigos do Ciência e Saúde, com a revista Zen Energy, com a Clínica Cognitiva, com a IAC, Academia Internacional de Conscienciologia, e com o programa do Tom Martins Ciência e Consciência. Muito boa tarde a todos. Até o próximo programa. Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas, com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.